sabor do veneno. Na manhã seguinte, Skana se levantou e beijou levemente sua esposa adormecida. Apesar das cobertas terem sido jogadas para longe, Neia ainda dormia profundamente. Ela parecia muito diferente em seu sono do que quando estava acordada. Seu cabelo estava mais longo do que durante a guerra, e embora não caísse em cascata pelas costas como o de Laqueus, agora estava significativamente abaixo dos ombros. Talvez mais notável fosse o quanto ele estava mais bem cuidado. Esse cuidado extra o deixou macio. Como o cobertor que as cobriu pouco antes, sempre que Skana olhava para a forma adormecida de Neia, ela sempre ficava impressionada com o quão menor sua amada feroz parecia, em público, falando diante de reis e generais, ou mesmo ajoelhada diante de seu Deus, ela parecia uma figura imponente de força. No entanto, naqueles momentos emocionais compartilhados apenas entre os amantes mais íntimos, a verdadeira fragilidade da papa guerreira era exposta tão nua quanto seu corpo. Era a forma mais profunda e comovente de confiança. Deitar com alguém e experimentar a felicidade por uma noite era uma coisa, mas quando estava sozinha, Neia revelava todas as arestas irregulares e partes quebradas de quem ela era que ela havia colado de volta depois que o horror, a guerra e a tristeza a haviam golpeado tantas vezes. Revelá-las tinha sido como dar uma massa à Skana. Ela sempre teve o poder de machucar sua esposa das maneiras mais profundas, e ela estava determinada a nunca fazer isso. Depois que elas compartilharam chá e calorosos votos de melhoras, Skana permaneceu no quarto de hotel um pouco mais que sua esposa, gastando mais alguns minutos reunindo materiais adicionais. Quando ela saiu, ela encontrou Laqueus e Cezé, já esperando por ela no saguão. Bom dia, Skana. Laqueus disse calorosamente, como você está se sentindo? Como alguém que enganou a morte normalmente se sente, estou morto de pé, e provavelmente só me movendo tanto porque fiquei morto por um momento, mas ainda me sinto como uma merda martelada, e estou me perguntando quanto tempo terei que treinar para recuperar meu poder perdido. Skana disse categoricamente. Não coma veneno. Cezé ofereceu-se prestativamente, arrancando um olhar sujo, e uma risada de Skana. Bem, moças, temos muito trabalho a fazer, então, vamos lá. Skana disse, assumindo uma expressão mais séria. Serei franco, não tenho muita experiência com isso, apenas o que observei quando Neia ajudou em Kedin. Laqueus parecia nervosa. Tudo bem, quando eu estava em Nazarick eu li alguns dos mesmos livros que Neia. Não sou tão boa nisso quanto ela, mas, ela começou. Por ela? Cezé perguntou curiosamente. Skana corou furiosamente. Alguém já é bom nisso. Laqueus riu quando a pergunta incisiva de Cezé expôs a paixão muito anterior de Skana pela papa guerreira. Ok, chega disso, vamos trabalhar. Skana disse, caminhando rigidamente em direção a um quarto isolado que ela havia reservado na noite anterior. Eles foram para a sala de conferências do hotel e sentaram-se à mesa. Primeiro, depoimentos de testemunhas. O que temos? Skana perguntou enquanto pegava seus documentos. A primeira coisa a notar é que ninguém com quem falei reconheceu o garçom que nos trouxe aquele prato. Skana disse enquanto Cezé se levantava e se aproximava de um grande quadro na parede, e começava a colocar papéis e anotar aquele detalhe. E quanto a algum de vocês? Ela perguntou. Nenhum. Cezé disse, e anotou seus próprios resultados. E eu falei com a equipe da cozinha, ninguém lá atrás preparou esse prato, então definitivamente não veio de trás, e ninguém lá atrás o viu. No entanto, perguntei a todos que trabalhavam lá se reconheciam uma descrição, e um deles reconheceu. Um dos cozinheiros se lembra de um homem que trabalhou lá vários anos antes que, segundo ele, parecia com quem vimos. Pedi a alguém que fizesse um esboço dele na hora, e a semelhança era, nas palavras do chefe, estranha. Laqueus acrescentou. Isso explicaria por que ele usou uma sobremesa que o restaurante não tinha mais. Eles não sabiam que não era mais servida. Se tivéssemos olhado o menu mais de perto, poderíamos ter percebido. Skana disse com um aceno de cabeça desapontado. Não fiz isso, não assuma a culpa. Cezé disse, interrompendo a linha de pensamento antes que ela pudesse começar. Você está certa, é claro. Skana disse, e suspirou. Nome? Perguntou Cezé. Ele não sabia. O dono do restaurante disse que achava que começava com Ló, mas já fazia muito tempo, disse Laqueus.
O que mais? Perguntou CZ. Suas maneiras eram excepcionais, ele se portava com muita pose e graça. Scanna disse. Experiência. CZ disse abruptamente. Sim. Laquius disse, ele pode ter trabalhado aqui anos atrás, mas acho que é seguro dizer que ele continuou a servir na capacidade de um servo de alta classe desde então. Isso reduz o número de locais que precisamos vasculhar, certo? Perguntou Scanna. Sim. CZ disse enquanto escrevia no quadro. Laquius olhou para a parede. CZ havia escrito pacientemente e cuidadosamente cada pedaço de informação, fixado o esboço do misterioso servidor, e anotado em forma de lista tudo o que eles sabiam agora, e o que haviam concluído sobre ele. O som inicial de seu nome, ele ter trabalhado lá anteriormente, e seu emprego atual mais provável. Sabe, o cheesecake, veneno à parte, estava realmente delicioso. Scanna disse. Você está com fome? Laquius perguntou ironicamente. Scanna riu. Bem, mais ou menos, eu pulei o café da manhã, mas o que quero dizer é que a apresentação do prato foi um trabalho de primeira. Nosso garçom misterioso pode ter entregue, mas não acredito nem por um segundo que ele também o preparou. Então, de onde veio? Ela perguntou, abrindo bem os braços como se convidasse sugestões. Outro restaurante requintado. CZ e Laquius disseram em uníssono, e CZ rapidamente colocou essa informação no quadro. Então, um restaurante fino que faz cheesecake, e tem um garçom cujo nome começa com o som de Lo, e que se parece com isso. Scanna disse, apontando para a foto no quadro. Mais alguma coisa? Perguntou CZ. Bem, e a bandeja? Laquius perguntou. O que tem? Scanna perguntou. Diferente, disse CZ. Certo, o cheesecake que lhe serviram não veio daquele restaurante, e eu realmente duvido que ele tenha entrado no restaurante com um monte deles na mão, e então tenha procurado uma bandeja para roubar. O que ele usou era bom o suficiente para que poderia ser autêntico, e parte daquele estabelecimento, mas agora que penso nisso, não parecia com aqueles em que o resto das nossas refeições vinham. Laquius disse. Então, ou ele tinha o seu próprio ou trouxe do mesmo restaurante de onde veio o cheesecake contaminado. Scanna concluiu. Vou fazer um esboço, disse CZ, pegando uma folha de papel de uma pilha, e rabiscando uma representação quase perfeita, e colando-a no quadro de cortiça. A questão é, como eles sabiam que íamos comer lá? Não acredito nem por um segundo que eles nos encontraram por acaso, e juntaram tudo isso no último minuto. Scanna disse com um olhar de raiva no rosto. Quem aceitou reservas? Perguntou CZ enquanto escrevia a pergunta no quadro. E também, quem teve acesso a elas? Scanna acrescentou, a pessoa que os pegou, e a pessoa que os vazou podem não ser a mesma, então precisamos descobrir isso. Scanna. Eu sei que essa é uma pergunta desagradável, mas, o que você pode nos dizer sobre o veneno que você ingeriu? Laquius perguntou delicadamente. Scanna franziu a testa. O que você quer dizer? Gosto ou cheiro? Esclareceu CZ. Scanna refletiu sobre isso. Tinha um tipo de sabor terroso por baixo do gosto normal de cheesecake, um pouco doce, mas com sabor de nozes. Se não fosse mortal pra caralho, eu realmente teria dito que era delicioso. Ela disse pensativamente. CZ escreveu as informações no quadro. Bem, isso reduz consideravelmente o tipo de veneno usado, disse a empregada guerreira. Sim? Como assim? Scanna perguntou. Laquius soltou um suspiro de desgosto. Eu sou uma sacerdotisa guerreira por completo, mas fui criada como uma nobre. Nós aprendemos tudo sobre venenos porque nossos pares às vezes tentam remover uns aos outros de maneiras pouco honestas, e os traços do veneno que você descreve me lembram de uma toxina chamada cicuta. Suas convulsões e outros sintomas também apontam para a mesma coisa. Veneno comum? CZ perguntou curiosamente. Não, de forma alguma, muito mortal, mas a planta é muito rara, o que significa que deve ter vindo de outro lugar. Se alguém na cidade a cultivasse, nunca a usaria em nenhum de seus inimigos, pois até mesmo encontrar a planta seria considerado intenção de assassinato. Ela não tem outros usos conhecidos, exceto como veneno, portanto, deve ter vindo de muito longe. E eu conheço apenas alguns lugares onde ela pode ser cultivada ou preparada para uso em relativo sigilo, Laquius disse. Alguma ideia de onde isso pode ter vindo? Perguntou Scanna.
Laquius franziu a testa. Há duas possibilidades, em torno de algumas das antigas propriedades no reino, ou as terras selvagens que cercam Kami-Miyako na antiga teocracia Slane. O reino não está em condições de enviar veneno para fora, então provavelmente podemos eliminar essa possibilidade imediatamente. Com a nova nobreza, a corrupção é relativamente baixa, então não há necessidade de um mercado de produção de veneno para qualquer tipo de submundo. Scanna apontou. Teocracia Slane. Cezê disse suavemente. Podemos nos preocupar com isso depois. A primeira coisa que precisamos fazer é encontrar o garçom. Cezê, você pode ficar e cuidar do material aqui enquanto Laquius e eu vamos visitar o imperador? Scanna perguntou. Sim, disse Cezê, em seu tom monótono de sempre. Scanna e Laquius partiram o mais rápido que puderam, montando seus cavalos do lado de fora, cavalos mortos-vivos, embora bastante comuns dentro do Império Feiticeiro, não eram tão difundidos em lugares como Arvinter ainda, e aqueles que os montavam eram mantidos em um amplo espaço por sua importância, corretamente assumida, ou apenas por medo persistente. Isso tornou muito fácil para a dupla viajar rapidamente para o palácio do imperador. Em nenhum momento elas se encontraram subindo as escadas para a entrada maciça que servia como um testamento para o poder do imperador e o sucesso de seu estado. Identifiquem-se, por favor. Os guardas disseram em uníssono, fruto da prática constante. Scanna Baraja, disse Scanna. Laquius Alvendalia Indra. Laquius acrescentou, estamos aqui para ver o imperador, ele está nos esperando. Os dois guardas trocaram um olhar surpreso, então rapidamente admitiram as duas mulheres. Elas caminharam até a corte real com grande velocidade e urgência em cada passo, até que o Royal Marshal procurou suas identidades nas grandes portas duplas da corte. Comandante Scanna Baraja e Lady Laquius Alvendalia Indra. Laquius o informou. O marechal abriu uma das portas, atravessou e anunciou a presença delas na voz estrondosa que certamente deve ter lhe rendido sua posição. A brincadeira da corte e os peticionários alinhados diante do imperador congelaram, seus ocupantes se virando para olhar para o par. Nem Scanna nem Laquius prestaram atenção aos olhares enquanto caminhavam para a base do trono. Uma palavra? Scanna pediu claramente. O imperador Jirkniv assentiu, e se levantou, eu retornarei em breve. Ele anunciou, querida, ele disse à imperatriz, por favor, cuide da corte enquanto eu estiver fora. Ele disse educadamente, e então desceu os degraus, e foi até seu escritório particular. A dupla rapidamente o seguiu. Logo eles estavam sozinhos, e sentados, a porta firmemente fechada atrás deles. O que você pode me dizer, e o que você precisa? O imperador perguntou, indo direto ao ponto com uma expressão grave no rosto. Quando Laquius o informou sobre o que elas tinham feito, e como fizeram, seus olhos se arregalaram de surpresa. Você fez tudo isso, do quase nada. Estou impressionado, suas reputações não lhe fazem justiça. Ele disse respeitosamente, eu posso ajudá-lo com sua busca um pouco. Em toda Arvintar, há apenas 10 restaurantes do calibre de que você fala, cada um com um único chefe que prepara os cheesecakes mais requintados, um dos quais é o atual Pantsir Imperial. Ele vem ao palácio uma vez por semana, e se você descrever seu prato para ele, ele pode restringi-lo ainda mais. Jirkniv rabiscou uma breve nota, e uma lista de restaurantes, e deslizou sobre a mesa. A propósito, comandante Scanna, para que você saiba, escrevi, e enviei uma carta ao rei feiticeiro informando dos eventos que ocorreram até agora. Ele se ofereceu para enviar um investigador próprio para ajudar, se você precisar. Ele também ofereceu. A voz de Jirkniv tornou-se um tanto invejosa, um mês de férias em seu domínio para você e seus companheiros, independentemente do resultado, como uma demonstração de apreço por seu trabalho duro, lealdade e coragem. Scanna lhe deu um largo sorriso. Isso quase faz valer a pena ser envenenada. Ela riu. Quase. Laquius disse duvidosamente, para que eu mesmo possa envenená-la. Scanna lançou-lhe um olhar irônico, e o imperador começou a rir também. Obrigada por sua resposta rápida, majestade. Scanna disse, recuperando seu tom sério. Ela pegou e olhou para o bilhete. Será que podemos ter mais uma pequena ajuda? Ela perguntou. Diga o que quer. Ele respondeu.
Independentemente das informações que nos foram dadas pelo seu chefe de sobremesas, precisaremos investigar os lugares que ele não pode descartar, e para dizer o mínimo, nós nos destacamos. Não há razão para pensar que os culpados esperam que estejamos atrás deles neste momento, e prefiro não alertá-los sobre nossas ações. Então, podemos pegar emprestado alguns de seus guardas? Ela perguntou. Para prender pessoas? Ele perguntou. Não, queremos enviá-los disfarçados de comerciantes ricos em uma operação secreta para descobrir quem e o que estamos procurando, respondeu Laquius. O imperador Girkniv levantou uma sobrancelha, intrigado. Expliquem, se puderem? Ele perguntou a elas. Estamos procurando várias coisas: o garçom responsável que nos trouxe a comida contaminada, o restaurante onde ela foi preparada, e o chefe que a cozinhou. Identificar o chefe ou identificar a bandeja nos dará o restaurante, e se tivermos o restaurante, encontraremos o garçom, e encontraremos o ponto de contato. Scana começou, então parou. Há também um outro pequeno problema. Scana começou a dizer, então hesitou, desconfortável com o pensamento que surgiu em sua cabeça. Continue, disse Girkniv, inclinando-se para a frente. Nossa presença era conhecida com antecedência. Suspeitamos que aqueles que fizeram a reserva venderam esse conhecimento. Ela começou, e então Girkniv levantou a mão da mesa para interrompê-la no meio da frase. Eu posso ajudar você com isso. Ele respondeu, restaurantes de alto calibre tendem a ser muito discretos em princípio, no entanto, há algo como um mercado negro de informações para clientes de particular importância. As pessoas desejam ser vistas com outras pessoas de importância. Então é bastante comum que certos corretores negociem essas informações por dinheiro. Dessa forma, várias figuras tentam se aproximar da nobreza ou de outros agitadores do império. Ele disse: Entendo, precisamos descobrir para quem essa informação foi vendida também. Laquius disse pensativamente. Girkniv pegou uma folha de papel, rabiscou algumas instruções nela, então afixou seu selo pessoal no fundo, e deslizou para Laquius. Estas ordens lhe dão direito a quantos guardas precisar, e crédito do Tesouro Real para roupas apropriadas para colocar os homens em seus papéis apropriados. Laquius pegou o documento, e então ela, Scana se levantaram, seguidas rapidamente pelo imperador. Obrigada, senhor. Scana disse, agradecemos sua cooperação. Sempre feliz em ajudar um companheiro servo do rei feiticeiro, venha até mim novamente se precisar de mais apoio. Ele respondeu. As duas mulheres se curvaram educadamente, e partiram, rapidamente indo para as cozinhas reais, apenas para encontrar um homem um pouco acima do peso, mas jovem, com uma energia quase febril sobre ele na maneira como ele se movia pela cozinha instruindo seus juniores sobre o que exatamente fazer, e como. Ele lembrou Scana da maneira como Neia se movia pelas unidades antes da batalha, garantindo que tudo estivesse o mais perfeito possível antes de marchar para a guerra. Era uma visão impressionante. Scana odiava interromper a observação da excelência no trabalho, mas ela, no entanto, fez um barulho alto como se estivesse limpando a garganta, e ele não percebeu. Somente após a terceira limpeza de garganta ele desviou o olhar do que estava fazendo, e notou o par estranho esperando por sua atenção. Ele parou o que estava fazendo, e se aproximou. Olá, moças, o que posso fazer por vocês? Se houver algum tratamento especial que precisem, os servos que atendem esta parte do palácio ficarão felizes em receber seus pedidos. Se eles forem de alguma forma insatisfatórios, digam a palavra, e eu os substituirei imediatamente. Ele disse com entusiasmo. Nada disso, preciso da sua ajuda em um assunto de alguma importância, venha comigo. Scana disse em uma voz que deixou claro que ela estava ordenando, não solicitando. Isso deixou o sujeito corpulento nervoso, mas ele obedeceu, e saiu da cozinha com elas. Quando as portas da cozinha se fecharam atrás deles, Laquius contou a eles sobre os eventos que haviam ocorrido. Seu rosto primeiro empalideceu, e depois ficou vermelho de raiva. Fazer uma coisa dessas é contra o código do chefe. Ele disse enfaticamente, é uma blasfêmia para o delicioso arruinar algo tão perfeito. Senhoras, eu conheço todos os chefes desta cidade que podem preparar uma sobremesa no mesmo nível que eu, e posso jurar que nenhum deles faria uma coisa dessas. Sua voz estava rouca de raiva reprimida enquanto ele falava, mas Scana,
e Laqueus permaneceram firmes. Seja isso verdade ou não, aconteceu, e precisamos saber de onde o bolo pode ter vindo. Scanna insistiu. Descreve em detalhes. Ele respondeu, estendendo 10 dedos. Uma base de creme de manteiga com uma crosta crocante amanteigada de biscoito. O topo foi decorado com vários tipos diferentes de frutas, morangos e mirtilos cortados ao meio dispostos com o lado redondo para cima. Scanna disse, e o chefe assentiu enfaticamente antes de fechar 5 desses dedos em um punho. A calda foi despejada em um formato espiral que ia do centro de cada fatia até a borda do prato, acrescentou Laqueus. Ele assentiu novamente, e fechou mais 2 dedos. Houve uma pausa. Mais alguma coisa? Ele perguntou. Nada em particular que eu possa lembrar sobre a sobremesa. Scanna disse, o padeiro olhou para Laqueus, que balançou a cabeça também. Eu também não, ela acrescentou. Entendo, bem, com as informações que você me deu, posso reduzir para 3 lugares para você. Ele disse, tirando uma pena do bolso, e estendendo a mão para pegar uma folha de papel. Scanna lhe entregou uma, e ele escreveu 3 restaurantes. O Golden Pear, ele disse, é administrado principalmente pelo chefe Cabot, um sujeito magro, apaixonado, talentoso, e faz o 4º melhor cheesecake da cidade. O próximo é um lugar chamado Emperor's Delight, é administrado pelo chefe Baragon, um homem interessante, na verdade filho de um nobre que abjurou seu título em favor de seu amor pela culinária, incrivelmente talentoso. Faz o 3º melhor cheesecake da cidade. O 3º é chamado Xanadu, é administrado por um chefe chamado Nikan, facilmente o 2º chefe mais talentoso da cidade em todos os aspectos. Cada um deles faz seu cheesecake com frutas fatiadas dessa forma, e xarope regado dessa forma. Os outros ou não o servem mais, e não o fazem há algum tempo, ou usam designs personalizados diferentes na forma como seus xaropes frutados são regados ou usam frutas completamente diferentes. Obrigada. Scanna disse, curvando levemente a cabeça, você foi muito prestativo, mas só por curiosidade, mais uma pergunta? Ela perguntou. Sim, ele perguntou. Ela inclinou a cabeça para um lado, e deu a ele um sorrisinho torto. Quem é o 1º melhor da cidade? Depois de como você classificou esses homens, e pelo menos um deles me serviu o melhor, e o pior cheesecake que já comi, eu realmente gostaria de saber. Ele olhou para ela com surpresa, e retribuiu o sorriso com absoluta confiança no rosto. Porque eu deveria pensar que é óbvio, minha senhora, eu sou o melhor, é por isso que eu trabalho aqui uma vez por semana, e eles não, volte quando terminar, e eu provarei. Ele disse, agora, se você me der licença? Ele curvou-se educadamente, e retornou. Elas podiam ouvi-lo gritando sobre seguir as instruções corretamente, mesmo com o barulho alto das portas giratórias. Eu diria que isso nos dá muito do que precisamos. Laqueus disse, então vamos pegar alguns soldados emprestados, e encontrar nossa presa. Sim, vamos, ele queria descobrir o que minha esposa achava do gosto do veneno. Eu gostaria muito de saber a opinião dele sobre o gosto do aço. Scanna respondeu com um sorriso selvagem, e tocou o punho de sua lâmina enquanto os dois voltavam pelo caminho que vieram.